Olá, meu nome é Daniel e esse é mais um episódio de Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Episódio 20 do Savageando, estamos aqui já, 20º episódio desse podcast. Eu estou bastante contente de ter chegado no episódio 20. Fazer um podcast não era uma coisa que eu tinha assim num planejamento de que ia acontecer algum dia. Foi uma ideia que eu tive e comecei, e aí o objetivo está sendo realmente continuar, sabe? Eu acho que para fazer um projeto não morrer, a gente tem que sempre pensar um dia atrás do outro. Não pensar assim muito no futuro, porque pode causar ansiedade, a gente pode fazer planos e eles não acontecem. Então é isso, né? A ideia do Savageando é conversar sobre Savage Worlds, falar bastante sobre regras de Savage Worlds. Eu gosto de trazer conexões entre diferentes regras de Savage Worlds e trazer exemplos, né? E de vez em quando aqui eu trago ideias novas, né? Com base nas regras básicas, ou até no último episódio aí que teve quase uma adaptação, né? De Savage Worlds para ser um jogo mais simples, né? E vamos ver se vai ter mais adaptações desse jeito no futuro. Mas eu estou bastante contente de estar aqui gravando o episódio de número 20, né? Para quem nunca achou que ia fazer um episódio, ter 20 episódios, eu acho que é uma coisa bastante legal e eu estou feliz com isso, né? E para continuar a comemoração, temos muitas notícias aí sobre Savage Worlds, notícias super, super bacanas. A que me deixou mais empolgado, eu preciso dizer, é que finalmente saiu a data do Deadlands Dark Ages, né? Esse é um cenário que vai sair na gringa, né? Ele vai ser Deadlands para a Idade das Trevas, né? Saiu aí uma aventura curta nesse cenário que não mostra muito das opções, né? Mas a ideia parece bastante interessante. Aqui fazendo uma tradução da pequena descrição que saiu no site da Pinnacle, né? Tá escrito aqui que dessa vez os seus heróis vão se juntar aos paladinos de Merlin para batalhar contra as minions, né? Os servos de Morgana, e também ficar face a face com grandes monstros, né? Great Worms, e confrontar horrores da história e mais, né? Então eles estão falando aqui, já dando uma dicasinha de qual vai ser o cenário. Estão falando de Morgana, estão falando de Merlin, estão falando de paladinos, né? Estão falando de dragões, Great Worms, grandes monstros, né? Mas na verdade são grandes dragões, ou podem ser grandes dragões, né? Eu acho que essa é uma ideia super fantástica. Tem aqui no site da Pinnacle também capa do suplemento, que é um cenário, vai ser um cenário, né? E ela é interessante porque ela me surpreendeu, essa capa, né? Temos aqui um céu nublado com corvos, né? Atrás o que parece ser uma igreja com luzes vermelhas dentro da igreja, até aí tudo bem. Aí temos uma pessoa nessa capa e dá pra ver que essa pessoa tá usando, parece ser uma cota de malha, tudo bem. Tá com uma espada medieval em uma das mãos. Na outra mão tem um revólver, o que me chamou bastante atenção. No revólver dá para ver uma luz azul que parece mística e arcana, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é o sobretudo que esse personagem está utilizando. E o sobretudo da personagem é uma moça, né, na capa. Ele não me parece o que você esperaria de algo medieval. Ele parece feito de alguma forma moderno, sabe? Dá uma percepção de um material moderno. Então aí levanta essa questão de que talvez nesse cenário de Deadlands Dark Ages, né? Da era das trevas de Dark Ages, que a gente esperaria ser medieval,
talvez vamos ter introduções de elementos modernos. Claramente aqui na capa tem um revólver e eu imagino que se você vai divulgar uma imagem do seu cenário, né, como uma das primeiras imagens, você vai prestar atenção que imagem você está tentando divulgar. Então eu acho que tem sim aí um sentido, tem aí uma dica do que vai ser o Deadlands Dark Ages se os desenvolvedores estão colocando uma arma bem na capa, né? Por mais que seja uma capa provisória, né? A próxima notícia está acontecendo aqui no Brasil, na Odyssey Publicações, e eu estou participando da última etapa de revisão do Arte da Guerra, né? Eu fiquei com a última parte do livro, começando ali nas descrições do uso do Ki, dos poderes e tudo mais, até o final do livro. E eu posso dizer para vocês que o trabalho que foi feito pela Odyssey está muito bom, né? Eu acredito que é o Marcos Mauro que está carregando esse trabalho, né? E foi muito bom. Eu li e encontrei coisas muito pequenas de probleminhas que vão ser resolvidos. E eu acho que está sendo um trabalho magnífico aí da Odyssey Publicações. E o Arte da Guerra, quando sair impresso para as pessoas, vai ficar realmente muito bonito. Eu, sinceramente, eu não vou ter o material impresso, porque eu não tenho espaço mais para guardar livro, e eu acabei virando um jogador de RPG digital, né? Mergulhei na era digital aí para jogos de RPG, e eu fico nos PDFs, mas o PDF já está muito, muito bonito. A próxima notícia tem a ver com a Retropunk e tá saindo aí, foi anunciado o financiamento coletivo de mais livros de Pathfinder para Savage Worlds, né? O Savage Pathfinder, como muita gente chama, né? Vai sair o Guia Avançado do Jogador 1, o Guia Avançado de Jogador 2, dois guias aí, e esses guias de jogador, eles trazem novas opções de personagem, novos classes aí, entre aspas, né? Que não são realmente classes no Savage Pathfinder, trabalhado de uma forma diferente. E o Bestiário de Golarion 2 aí, trazendo mais criaturas para os Savage Worlds, né? Muito legal essa novidade. Eu não sei a data que vai ser aberto esse financiamento coletivo. Ele vai sair em breve no Catarse. É isso aqui que está sendo indicado no site, tá certo? Próxima notícia é da Odyssey Publicações, que está trazendo um suplemento que não é associado a nenhum sistema, né? Então ele não tem nenhum sistema. É uma colaboração com a editora Sphinx Tale, né? Games, que publicou isso muito provavelmente nos Estados Unidos aqui. E é chamado de Mythwoven, né? Mythwoven, se a gente traduzir isso, ele é um tecelão, né, de mitos, né? O tecelão de mitos, né? Então vai ser uma ferramenta que vai te ajudar a tecer assentamentos, tá? Então criar assentamentos e não só criar assim no sentido de ser um suplemento para o mestre para saber como fazer um reino, uma cidade, alguma coisa assim, porque isso já tem, né? Em vários RPGs já tem isso. Você vai ali para a parte final do livro e o livro ensina o mestre como criar NPC, como criar uma história, e dependendo do suplemento que você estiver utilizando, como criar um assentamento, né? Os tamanhos dos assentamentos, os NPCs e tudo mais. Esse suplemento aqui do Mythwoven, né? Ele não é assim. Ele é uma forma de você criar o assentamento com os seus jogadores, né? O que traz um aspecto completamente diferente para essa etapa do RPG que geralmente fica trancada aí as 7 chaves, vamos dizer assim. Talvez esse termo não seja certo, né? Fica atrás das cortinas do teatro, né? Porque os jogadores eles vêm e já encontram os assentamentos, os NPCs e etc já prontos, né? Nesse caso não. No começo dessa mesa, né, o narrador junto com os jogadores vão
construir esse assentamento, definir quais são os NPCs e etc. Isso aqui é muito legal porque tem outros RPGs, que são RPGs no final, né? Que o jogo em si é criar o mundo. E eles são experiências diferentes, né? Porque nesse caso você não joga como personagem, você está colaborando para uma história e essa história ela não é de um personagem com um nome, não é de um indivíduo, mas ela é uma história de uma região, né? Tem RPGs que você joga o RPG e conforme você vai jogando esse RPG, você vai definindo se houve guerras, problemas ambientais, fome, diferenças de economia e tudo mais, né? Que vai saindo durante o jogo, né? E tem mesas que usam esses tipos de sistema para criar de forma colaborativa quase um pré-jogo, né? Quase um pré-jogo. A gente não tem a sessão zero que a gente fala que é muito importante para decidir como vai ser o jogo de RPG, né? Como vai ser os temas, que temas que vão ser abordados, que temas que vão ser evitados. Nesse Mythwoven, você imagina que você vai ter uma sessão 0.1, né? Não é a sessão 0, porque a sessão 0 é muito importante ainda, né? Ela existe já para definir outras coisas, mas essa sessão 0.1 do Mythwoven acaba sendo um jogo, né, em que o narrador e os jogadores vão gerando esses assentamentos, NPCs e tudo mais, né? Parece uma ideia muito legal. Eu não acredito que seja um livro que você vai usar somente uma vez, porque eu imagino que cada vez que você vai explorando mais do seu mundo, você volte para o Mythwoven, né, para a expansão daquele mundo, né? Eu não tenho uma cópia do livro original, né? Eu vou ter a oportunidade de ler com todo mundo aí quando sair, mas pela descrição aqui da Odyssey Publicações, ele vai ser utilizado dessa forma e me parece uma ideia muito legal aqui. Estou empolgado para sair mais esse sistema, né? Tá vendo? Será que dá para chamar de sistema? Eu acho que sim, né? Um gerador ele é um sistema, né? Para gerar os assentamentos. A próxima notícia aqui é também em português do Brasil e saiu o Guia de Ficção Científica atualizado para o Savage Worlds edição de aventura. Isso é muito legal, é o último dos guias, né, que está saindo em português. Eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha por cima, eu ainda não li ele todo, é um guia grande, se você olhar o PDF aqui, ele tem 352 páginas, então é um livrão mesmo. O que me parece aqui, à primeira instância, que as regras foram atualizadas claramente. As seções do livro são muito parecidas com a edição anterior do livro de ficção científica, que eu já achava que era um livro muito bom. Ele não traz aqui as regras de refúgio e fortaleza, que foram assim repetidas de uma certa forma nos compêndios de fantasia, compêndios de horror e compêndios de superpoderes. Todos eles têm assim uma forma de refúgio, né? Seja uma fortaleza, que seja, né? Colocaram nomes diferentes, mas tem regras muito parecidas, só ali a tabelinha de geração que é um pouco diferente, e eu achei que ficou meio repetido demais, né? Não aparece isso aqui no compêndio de ficção científica, que é muito interessante. Aparecem coisas que são discussões mais novas em ficção científica, que eu achei muito legal que está aqui, como o transhumanismo, né? E é o que eu estou mais empolgado para ler, né? Então eu vou muito provavelmente trazer aí com mais detalhe para vocês no podcast uma comparação entre o ficção científica anterior e o ficção científica novo, especialmente se você já utilizava o ficção científica anterior e agora vai passar a utilizar o novo, né? Então, quais são as áreas que você vai ter um impacto maior, né, na mudança de regras, na atualização desse compêndio? Eu acho que vale a pena fazer essa comparação e eu vou fazer aí em episódios futuros.
Mas hoje, na segunda parte desse episódio, eu vou trazer para vocês uma ideia nova, que é uma combinação do compêndio de superpoderes com as regras de mechas do compêndio de ficção científicas. Vamos fazer só em um intervalo rapidinho e voltamos. Recentemente eu terminei uma campanha de super-heróis, na verdade super-vilões, porque era Necessary Evil, mestrada aí pelo magnífico Gregory, um ótimo mestre, foi uma ótima experiência. Muito legal para mim, porque eu passo a maior parte do tempo mestrando Savage Worlds, e aí um pouco mais raro que eu tenho a oportunidade de jogar, ainda mais jogar uma campanha, né? Que dá pra gente desenvolver os personagens, dá pra gente comprar vantagens e todas essas coisas legais que é de desenvolver um personagem em Savage Worlds e em outros jogos de RPG também. Como eu disse na minha resenha do Compêndio dos Super-Heróis, uma única coisa que eu não gostei muito do sistema é que a escolha dos poderes, se você não usar aquela opção de Rising Stars, né, aquela opção de aumentar o poder conforme vai jogando a aventura, você fica com a sua escolha fixa, né? Você tem que gastar todos os seus pontos de poder na criação do seu personagem, quando você faz seu super-herói ou seu super-vilão, e aqueles são seus poderes fixos. Claro que tem uma mecânica muito interessante, que é a proeza de poder, que deixa você utilizar um Bene para emular qualquer outro poder. Então isso quer dizer que, na verdade, você escolhe meio que a base, né, o conceito do seu personagem, porque todo poder que você vai estender ou emular tem uma base naquele poder que você escolheu. Então você não vai poder emular um poder que não tem nenhuma ligação com os poderes do seu personagem. Vai ser sempre aí uma extensão do que o personagem já pode fazer. E daí eu fiquei pensando o seguinte: o compêndio de ficção científica acabou de chegar. E eu acho que aí tem uma intersecção muito interessante entre o compêndio de super-heróis, de superpoderes, e o compêndio de ficção científica. E essa conexão eu acho que também se dá aí porque eu acabei de jogar os dois jogos de Zone of the Enders que foram lançados para o PlayStation 2, eu joguei no remasterizado para o PlayStation 3. Mas esse jogo, ele é sobre mechas, e é um mecha meio anime, assim. E tem algo que acontece no jogo que é interessante, que é meio Mega Man, assim, quando o seu personagem, né, o seu mecha, ele ganha de outro mecha, né, ele tem uma chance aí de absorver os poderes daquele mecha, que tem aí uma explicação no jogo. Mas olha que interessante, a ideia poderia ser aqui mechas que têm superpoderes e eles podem mudar esses superpoderes, porque ou eles absorvem ou eles têm partes diferentes que dão ao mecha diferentes superpoderes. E aí eu acho que essa que seria uma união bacana entre o compêndio de ficção científica e o compêndio de superpoderes, trazendo duas coisas que eu acho muito legais no RPG e uma solução aí, pelo menos para essa ideia de cenário, para o problema de ter que escolher os poderes do seu super-herói ou super-vilão e continuar com esses poderes durante a campanha toda. Aí eu fiquei aqui pensando, como fazer isso, né? Para começo de conversa, as regras de mecha elas são bastante simples. O mecha é um veículo como qualquer outro veículo. E as regras de mecha do novo ficção científica, ele não é muito diferente do ficção científica antigo, que a gente já tinha aí traduzido, né? O mecha ele é pilotado com uma perícia de pilotar e ele tem basicamente as mesmas características que um veículo tem, aí dizendo seu tamanho, sua manobrabilidade, sua velocidade máxima, sua resistência. Aí ele tem umas outras características que são de mecha, né? Tem a força, que é a força base do mecha. A máquina pode levantar no máximo o seu próprio peso. E aí tem outras características relacionadas à força do mecha.
tem uma característica de energia, que é a capacidade máxima de energia do mecha, vai ser utilizada para ativar, né, armas e o quanto o mecha pode funcionar, né? E aí tem uma coisa importante do mecha que ela é um pouco diferente dos outros veículos, que são os modificadores, né? E esses modificadores é que eles são instalados num esqueleto de um mecha, né? E faz um mecha ser diferente dos outros. Essa é basicamente a regra aí, sem entrar muito em detalhe de como funciona mecha em Savage Worlds, né? Você tem um frame, então você tem um esqueleto básico do mecha. Esse mecha é modificado com esses mods, né? Com esses modificadores aí, que tem uma tabela com modificadores diversos no compêndio de ficção científica. E o jogador ele pode fazer manobras e controlar esse mecha utilizando a perícia de pilotar. É só isso, é bastante simples, né? Uma ideia interessante aqui seria que esses mods para os mechas, eles estariam com base no compêndio de superpoderes. Então a gente pode imaginar que uma parte do braço do mecha tem um poder de furacão. A gente pode imaginar que uma parte da cabeça do mecha tem um poder de super percepção, super sentidos. A gente pode imaginar que tem algo instalado aí no peito, no frame desse mecha, que dá super resistência, super atributo, né? E eu acho que isso pode ser algo legal, porque aí já tem no cenário, na história, uma forma de explicar como esses mechas podem mudar de poderes. O que eu acho que seria bastante bacana nesse tipo de cenário aí de super mechas, né? Seria ter a possibilidade de trocar com bastante frequência esses poderes. E seria ainda mais legal e um pouco caótico se os jogadores encontrassem essas peças de mecha de forma aleatória no cenário. Então talvez a gente pode pensar o seguinte, a gente pode pensar um cenário futurista aí durante ou depois de uma guerra que foi usada muitos mechas, né? E agora os heróis, eles talvez são mercenários e o que eles estão fazendo é utilizando peças de inimigos e peças que eles encontram entre os escombros de uma guerra passada para deixar os mechas deles mais poderosos. Aí o que o narrador pode fazer é ter uma tabelinha de um gerador de partes para os mechas, que eu acho que seria muito bacana. Você poderia então selecionar aleatoriamente qual é o poder e qual é a manifestação e gerar aleatoriamente a manifestação. Não fica tão difícil porque usando o compêndio de superpoderes tem uma tabelinha dos tipos de energia, que já pode dar uma boa ideia, né, para o narrador qual aí é a manifestação daquela parte. E aí, dependendo da parte, a gente pode pensar de diferentes tipos de poder que estão associados, né? Então, numa parte de um braço, aí, ou uma mão, né, de um mecha, a gente pode pensar em poderes relacionados com ataque. Nas pernas dos mechas, a gente pode pensar em poder relacionado com deslocamento. Todo tipo diferente de deslocamento, né? De velocidade, voo, tudo mais, né? Na parte do core, né, que seria o frame desse mecha, a gente pode pensar em todos os poderes que podem ter uma relação com uma resistência ou com uma constituição do corpo do super-herói ou do super-vilão, que agora seria uma parte de um mecha. Aí, só que rapidinho a gente já tem 4 divisões de partes, né? Cabeça, frame ou core, né? Mãos e pernas, que já dá uma boa variabilidade no que os personagens podem fazer. Então eu acho que pode ser interessante aí e uma forma que a gente pode ter de ter um jogo com super mechas, né? Eu vou testar essa ideia, eu achei essa ideia interessante e talvez se funcionar bem, eu até aí no futuro pretendo escrever algo assim para compartilhar com vocês, né? Mas o episódio de hoje era isso mesmo, trazendo aí 2 episódios menores, né? Uma ideia sobre os super mechas e o outro trazendo as notícias mais recentes do Savage Worlds aí no Brasil e fora do Brasil. Novamente eu agradeço a sua paciência, ficar comigo até o fim do episódio e até a próxima.